Ladies, fellas, drop your cups. Bodies packed, front to back. Move your ass, I like that. Right hip huggers, know for sure. Shake a little something on the floor. I need that, get me off, sweating till my I love what you do, don't you know that you're toxic? Sexo seguro. Um assunto conhecido e praticado por todos, ou quase todos. Mas você sabe o que é e como se prevenir? A resposta deveria ser sim, já que somos instruídos desde muito cedo, ainda no ensino médio, em casa, nas consultas médicas e etc. Porém, a dúvida ainda é frequente. Vamos entender um pouco mais. Vamos falar de sexo. Podemos definir sexo como um encaixe de dois corpos que se gostam e que se querem um infinito desejo de... espera. Essa parte eu não preciso explicar, pode ser? O assunto aqui é outro. Prevenção. Voltamos ao assunto principal. Para entender sobre prevenção, vamos entender do que estamos falando. O preservativo masculino, popularmente conhecido como camisinha, é o método contraceptivo mais utilizado no mundo. Foi inventado em 1564, como um saco de linho amarrado com um laço. Já o preservativo de látex surgiu em 1939. O termo camisinha pode ter surgido graças ao dramaturgo inglês William Shakespeare, que chamou o artefato para proteger o pênis de luva de Vênus, uma homenagem à deusa do amor. Em português, os tradutores optaram por camisa de Vênus, expressão que parece ter dado origem ao nome atual. O uso do preservativo, além de ser um método seguro contra a gravidez indesejada, também previne de DSTs e do HIV, que está entre as doenças mais temíveis. Opa! Vocês sabem o que são DSTs e HIV? Tudo bem, vamos relembrar. Doenças sexualmente transmitíveis, ou conhecidas como DSTs, são aquelas que são transmitidas principalmente por contato sexual e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. O tratamento das DSTs melhora a qualidade de vida dos pacientes e interrompem a cadeia de transmissão das doenças. O atendimento ao tratamento são gratuitos nos serviços de saúde SUS. HIV é a sigla em inglês do vírus imunodeficiência humana, causador da AIDS, que ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo das doenças. O vírus é transmitido por relações sexuais desprotegidas, seringas contaminantes durante a gravidez e a amamentação do bebê. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as ocasiões e situações. Em 2004, uma campanha brasileira foi premiada no mundo inteiro porque expôs de forma contundente o preconceito e a desinformação das pessoas com relação à AIDS. Como será hoje, quase 10 anos depois? Alguma coisa mudou? Eu vou fazer um teste semelhante. Aqui bebeu uma pessoa com AIDS. Vou colar esse adesivo no bebedouro e a gente vai pegar a reação das pessoas. Vamos lá. Joia, está com sede? Um pouco. Por que você desistiu de beber ali no bebedouro? Sinceramente, eu já achava que não era verdade aquele adesivo, mas por precaução. Mas você sabia que dessa maneira, assim, compartilhando, por exemplo, um copo, ou mesmo tomando água no bebedouro, você não está correndo nenhum risco de pegar AIDS? Sim, mas talvez a pessoa pudesse estar com uma ferida na boca ou qualquer coisa do tipo. Precisa ter um hospedeiro para viver. Então, caso a pessoa tivesse uma ferida na boca, o bebê encostasse ali no bocal do bebedouro e você também encostasse depois, você não estaria correndo nenhum risco, né? Sim, fez informação minha. E aí, tá boa essa água, hein?
Tá gostosa? Tô vendo que vocês leram o aviso aí, mas mesmo assim vocês não se importarem. Imagina, não pega nada, cara. Ó, e daí? Qual o problema? Então não tem problema. Então você se sente bem à vontade com isso, porque você tá bem informado. Tranquilo, acho que sim. Ah, você tem que botar isso aqui, tu tá aqui bebendo uma pessoa com ela. Isso deve ser alguém tirando, né? Não, vou tirar assim. Alguém fazendo errado. É, não tem nada a ver com que alguém vai chegar aqui e vai beber água. A senhora acabou não bebendo água daquele bebedouro, por quê? Não, eu bebi. A senhora bebeu do de baixo, né? Quando a senhora leu aquele... Eu arranquei pra jogar no lixo. Por que a senhora arrancou? Porque eu acho que é alguém discriminando, fazendo graça. Só pode. Porque quem bebe bebedouro com água não tem nada a ver de pegar água. Não tem nenhum problema. Claro que não. Mas por que você acabou bebendo do outro, então, bebedouro, não É porque daquele? eu fiquei procurando negócio de apertar. Eu arranquei isso aqui porque eu acho que não pode ter esse tipo de coisa em lugar nenhum. Não dá nada. Você viu que estava escrito ali, né? Tinha um adesivo lá, aqui tomou água uma pessoa portadora do vírus e tudo. Foi por causa disso que você cuspiu? Eu acho que foi por isso mesmo. Ficou com receio de se contaminar? Não, eu sei que não contamina por isso, é só por relações sexuais e pelo sangue. E mesmo assim você cuspiu? Ah, foi na hora. Agora que você já pensou nisso, você voltaria para beber a água? Ah, sim, eu beberia mesmo. Então vamos lá, vamos beber. Vamos lá. Não basta distribuir camisinha, é preciso realizar campanhas. O preservativo é distribuído gratuitamente em toda a rede pública de saúde desde 1994. É um dos métodos mais indicados principalmente para os jovens que estão iniciando sua vida sexual. Uma vez que apresenta eficácia de 85% a 95% na prevenção de gravidez, além de possuir eficácia laboratorial comprovada para a prevenção da transmissão do HIV, sífilis, gonorreia, hepatite B, herpes simples, clamídia, triconomas e citomegalovírus. Entrando sim. Precisa não ser só de vez em quando, precisa ter uma campanha mais pesada, assim como é feito na vacinação, né? Nós vamos aí que é época de vacinação, então é até falado campanha, né? Não existe uma campanha de uso do preservativo, né? Existe propagandas, às vezes por um período eles fazem, mas não é feito durante o ano. Então eu acredito que se tivesse mais propaganda na televisão, nas novelas, nas rádios, nas escolas, tivesse uma coisa mais efetiva, eu acredito que com o tempo isso ia se tornar uma coisa natural e habitual. Eu acredito sim, que precisa ser feito mais estratégias de marketing para alcançar esses adolescentes jovens, e não somente adolescentes jovens, que nós estamos falando aqui de uma parcela, mas hoje também tem pegado muita DST e idosos. Né? Então a gente acha que o idoso não tem relação, mas ele é o que mais pega, tem pegado o HIV, DST, o idoso, e a gente acaba até achando que não, o velhinho, né, não, mas acaba pegando também. Então não seria somente os jovens, claro que o público maior, que tem uma frequência sexual maior é o jovem, mas os terceira idade também hoje tem-se, né, tá viúvo, então às vezes acaba tendo mais relação. Nos últimos anos, o hábito de uso do preservativo masculino vem crescendo entre os brasileiros, mais pelos homens, 31% em média, do que pelas mulheres, 11% em média. Em 1986, apenas 1,7% das mulheres sexualmente ativas entre 15 e 49 anos utilizavam o preservativo e atualmente este número chega a 4%. Porém, entre as mulheres mais jovens, de 15 a 29 anos, com vida sexual ativa e que não moram com os parceiros, o uso de preservativo passa de 17%. Eu acredito que ainda no lado do preservativo, que ele não é uma coisa talvez muito prática, talvez, né? Digamos, para utilizar, né? Precisa, às vezes, a disponibilidade, né? A pessoa não tem disponível. Talvez tenha um lado também um pouco da tradição, né? Da parte de modismo, né? O que é moda, né? Muitas pessoas assim, às vezes acham meio careta, né? Ainda tem assim, digamos assim, como se
Ainda mudou um pouco, né? Mas ainda tem um pouco desse, né, situação de não preciso disso, né? Isso não acontece comigo, né? Então, quer dizer, até uma forma de que os meios têm se divulgado, né, na televisão, mas eu acredito que talvez uma das coisas seriam até o marketing que é exercido sobre a camisinha. Eu acho que os meios de comunicação, né, a parte no sentido de uma campanha mais pesada, né, de propaganda, não só propaganda na televisão, mas né, assim, aquela divulgação como é feito em qualquer outro produto que vai lançar entre os jovens, né, adolescentes, né, nós vemos até algumas indústrias. A maioria das pessoas é sexualmente ativa e algumas barreiras impedem as pessoas de praticá-lo seguramente, devido ao meio em que vivem, religião, cultura ou por fato de responsabilidade. Devido à globalização cultural, é cada vez mais frequente surgirem novos meios influenciadores ao sexo, como música, estilos, acessórios, ambiente e etc. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando. Fica de perna pro alto. Cachorro de 28, 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 cachorro de 28. Pratique sexo seguro. Além da atividade sexual sem penetração, como masturbação, sexo nas coxas, beijos e carícias, massagens, o uso de barreira como preservativo masculino ou feminino durante o sexo vaginal ou anal podem impedir o HIV e a proliferação de DSTs. Lembre-se, a prática de sexo sem proteção não é aconselhável, mas se essa for uma decisão de ambos na relação, só se deve praticar sem proteção quando ambos os parceiros sabem que não são portadores de infecções sexualmente transmitíveis e não correm risco de infecção por sangue infectado, uso de drogas injetáveis ou transfusões de sangues contaminados. Este conhecimento pode ser adquirido através de exames. Tais exames propícios podem ser feitos em qualquer unidade básica de saúde sem algum custo ao indivíduo. Com base em pesquisa de campo realizada pela Ruster, tivemos um resultado satisfatório com os nossos entrevistados. 100% deles disseram estar cientes do que são DSTs e terem fácil acesso aos métodos de contracepção. O público entrevistado tinha uma média de idade de 25 anos. Os resultados obtidos foram satisfatórios. Quando foi perguntado sobre qual método contraceptivo eles mais utilizavam, 40% utilizavam o preservativo, 24% o anticoncepcional e 31% utilizavam os dois métodos. Porém, quando perguntamos se utilizavam preservativos em todas as relações, 41% responderam que sempre, 40% às vezes, os outros 19% não utilizavam ou quase nunca, e até mesmo, por incrível que pareça, não dava tempo. Buscando uma melhor eficácia na veiculação de informações sobre o assunto sexo seguro, a The Ruster iniciou sua campanha de prevenção. Para melhor conscientização e fixação da prevenção, assista ao vídeo.